Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou projetar aqui a mensagem que vamos ler para a nossa preparação. Apelo de sempre, de Emmanuel, livro Ceifa de Luz, capítulo 45. Prossigo para o Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver a provação. Experimentada, revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te do genuíno amor. Para frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda, de vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, nos asserenar, mantendo a sintonia com a espiritualidade superior, rogando as bênçãos, o amparo, a limpeza fluídica de cada um dos nossos lares, dos nossos familiares, e que essas bênçãos também alcancem todos os corações vinculados à casa de Guilhom Ribeiro. Que a paz se faça presente hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Vamos então refletir na tarde de hoje sobre o pessimismo e o otimismo, mas de uma maneira reflexiva. Então, para a gente se perguntar aí, né? Você é pessimista ou otimista? E para a gente poder já iniciar essas nossas reflexões, nós trouxemos aqui um conto que talvez vocês, ou a maioria de vocês, conheça. Eu, pelo menos, conhecia e achava que era muito comum. E quando eu compartilhei com a Liz, ela não se recordava ou não Não, conhecia foi mesmo. surpresa. Foi surpresa. Então, que também seja surpresa aí para vários, que é um conto bem interessante sobre essa temática. Vou ler aqui para vocês. Era uma vez uma indústria de calçados, aqui no Brasil, que desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia e enviou 2 de seus consultores a pontos diferentes do país para fazer as primeiras observações do potencial daquele futuro mercado. Após alguns dias de pesquisas, um dos consultores, o pessimista, enviou o seguinte fax à direção da indústria. Um parênteses, depois eu explico aí o que é fax, tá? Nunca ouvi As falar. pessoas mais jovens não sabem o que é. É tipo um e-mail, tá, gente? Só que é um e-mail telefônico. Então, e o fax desse consultor dizia o seguinte: senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos. Sem saber desse fax, alguns dias depois, o segundo consultor, o otimista, mandou o seu. Senhores, tripliquem o projeto da exportação de sapatos para a Índia.
Aqui, ninguém usa sapatos ainda. Depois de uma boa campanha, iremos vender milhares de sapatos. Todo mundo já conhecia, ou quem não conhecia essa historinha aí, gente? Eu não conhecia. Robson também não, Robson? Não conhecia. Olha só que bacana, né? Isso que é como é que chama? O fax de comunicação denuncia a idade da história, né? O Robson, ele não lembra, mas nós usamos esse conto numa aula que nós montamos lá no centro há muito tempo, né? Faz bastante tempo, mas nós usamos ele. Na época do fax. Na época do fax, na época do fax. Olha, fax no centro eu não peguei não, mas eu lembro bem do retroprojetor, viu? Retroprojetor. É irmão. Retroprojetor. É parente, viu? É, da mesma lavra, né, Robson? Nós ainda temos lá no centro um retroprojetor. Temos sim, uma relíquia lá. É, A gente até já pensou em fazer um leilão para ver se a gente ganhava uma grana aí de um museu. Gente, o que essa historinha, pequena história, demonstra para nós, né? Fica claro aí. Que o pessimista vê dificuldades em toda oportunidade e o otimista vê oportunidades em todas as dificuldades. Então, com base nessas reflexões iniciais aqui, a gente queria ouvir vocês, continuar ouvindo vocês, para que quem quiser, obviamente, se manifestar, né, dizendo aí se você se considera uma pessoa mais pessimista ou mais otimista. Eu acho que além do Robicinho e do Alvécio, alguém ia Mas falar alguém falou? se Desculpa, conhecia ou não, Eu- se já conhecia o conto. Eu escutei uma Foi voz a feminina. Kelly. Foi a Kelly? Foi a Kelly. Você conhecia, Kelly? Foi, não conhecia não. Ah, olha só que legal. Gostou, Kelly? Gostei, bem interessante. Então tá bem. Então fica aberto aí. É igual a imagem aí, né? Ver o copo meio cheio ou meio Meio, vazio, né? Propósito a imagem aí, viu, Kelly? E aí, gente, pode ser você, Kelly, que já está aí com a palavra, quem quiser se manifestar, você se considera uma pessoa mais pessimista ou mais otimista? Acho que mais otimista. As pessoas falam que eu sou meia romântica, meia viajante, né? Vai Então, até eu uma acho. visão cultural a respeito do otimismo, né? De desvalorização do otimismo. Que quem é Exato. ingênuo, ou não percebeu, né, a real situação dos fatos, isso já é uma questão cultural mesmo, nossa. Só nisso aí a gente já pode mergulhar profundamente aí em reflexões, né? Isso. Além aqui do áudio, podem também escrever no chat se sentir mais à vontade, colocar, né? Sou mais pessimista, sou mais otimista, ou se quiser também discutir aqui conosco, tá aberta a palavra. Eu sou mais otimista, sempre. Ah, que maravilha. Já tinha percebido isso, viu, Robson? Oi? Já tinha percebido isso. Pois é. Quem mais? Eu também sou bem mais otimista do que pessimista. Maravilha. Tem alguém aqui, gente, que é mais pessimista? Não precisa ter vergonha, não, tá? Hoje a gente está, em todos os sábados, né, em todos os nossos encontros, a gente está para aprender, talvez mudar, né? Mudar para melhor. Então, não se sinta envergonhado. Assim, não, eu costumo realmente ser meio mais para baixo, assim, sou mais pessimista. Mas sempre é tempo da gente modificar. Talvez o estudo de hoje ajude nisso, né? E pela doutrina espírita, o primeiro passo é justamente o autoconhecimento. Então, só o fato de você se reconhecer como pessimista, você já está à frente. Exatamente. Eu lembrei agora do meu pai, ele falava assim, não sou pessimista não, sou só realista. Uhum. Mas qual é a realidade que ele está enxergando, não é Exato. isso? Muito bem, então sigamos. Os pessimistas, se existirem na sala aqui, não quiseram se manifestar. Vamos então, gente, para dar sequência aqui às nossas reflexões, ver aqui o que os espíritos
nos dizem sobre as atitudes de uma pessoa pessimista, e mais adiante a gente vai ver atitudes que caracterizam uma pessoa otimista, né? E vamos tentar refletir em torno do que os espíritos nos trazem aí de ensinamento. E enquanto a gente for mostrando, né, essas atitudes, essas características, na perspectiva do autoconhecimento, vai refletindo se você apresenta, né, essas características e essas atitudes que serão aí mostradas. Muito bem. Vamos começar aqui com a Joana de Ângeles, que diz para a gente no livro Convites, tá? Da Vida. Pessimismo é enfermidade que engendra processo de psicose grave por antecipação de um mal que talvez não ocorrerá. Então, a gente trouxe aqui alguns, e essa é muito interessante, porque retrata a realidade, talvez, de muitos de nós, especialmente aqueles que são mais ansiosos, né? As pessoas que têm essa postura de mais inquietação, que ficam ansiosas por algo que vai acontecer, e a gente já começa a maquinar, a pensar em tudo que pode dar certo, e inclusive, ou mais até, em tudo que pode dar errado, quando a gente vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma prova, vai fazer uma entrevista, vai realizar algum trabalho no centro, vai assistir uma aula, vai participar de um curso, qualquer coisa, né? Especialmente quando é a primeira vez. E aí a gente se lança, está se preparando, mas já arquitetando um monte de coisas que vão ou podem dar errado e que, na verdade, na maioria das vezes, só dá errado na nossa cabeça. A gente até já trouxe aqui um exemplo de um amigo nosso, que alguns de vocês conhecem, né? O Fábio Fourier já esteve conosco aqui em uma das aulas, a aula que a gente falou sobre meditação, e ele deu um depoimento uma vez que foi bem nessa linha, que ele falou que as piores coisas que já aconteceram para ele só aconteceram na mente dele, só aconteceram na imaginação, porque foi tantas coisas que ele arquitetou que seriam tragédias assim espetaculares e que nada disso se concretizou. Então, primeira característica do pessimista é essa questão de trazer um estado de tensão que se compara realmente a uma enfermidade. Então, o pessimismo é essa enfermidade que faz com que a gente crie até essa neurose, essa psicose. Eu sei que tem uma distinção aí, os psicólogos que estiverem aqui na sala podem até explicar, mas é um transtorno psicológico que traz para a gente essa coisa de antecipar um mal que às vezes nem vai acontecer. Ô, Adriano, desculpa. Diga, pode falar. Isso aí é ansiedade? Eu fiquei na dúvida agora. É um comportamento, Kelly, muito presente em quem é ansioso, em quem tem ansiedade. O que é a ansiedade? É você trazer para viver agora uma coisa que ainda não aconteceu. Então, sim, é você por causa dessa antecipação aí. Só que aí, nesse caso do pessimista, essa antecipação é negativa. Sim, Exatamente. Não é isso? Então, exatamente. assim, a pessoa ser ansiosa, porque eu sou um pouco ansiosa, né? Mas não, a pessoa que foca na ansiedade negativa, no caso, né? Que vai acontecer sempre algo negativo, não é isso, né? Nem toda que aí é o pessimista. Ansiedade, exato. Nem toda ansiedade se converte em pessimismo, né? Então, é isso que eu estou perguntando. Exatamente. O que a Joana traz para a gente? Que o pessimismo é a antecipação de um mal, ou seja, é algo que você já imagina que vai acontecer de ruim, mas antes de que aquilo realmente nem aconteça, né? É a antecipação, só que de um ponto de vista negativo, como você colocou. Tá. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma pessoa ansiosa que vai viajar. Aí aquela que tem o pensamento negativo, ela pode criar uma série de situações. Eu vou acordar atrasado, eu vou perder o avião, eu vou chegar lá e vai ter excesso de bagagem e eu vou ter que pagar mais. O avião vai cair. O avião vai cair, eu vou chegar e minha reserva no hotel
não vai ter sido cancelada. Ah, eu vou para a praia, eu vou chegar, mas vai estar chovendo, né? Então, assim, pode ser que essa pessoa, ela crie tantas situações negativas em torno dessa viagem que ela mesma desista de ir. Ou seja, nem vai se concretizar. Agora, o ansioso, mas que tem, né, o otimismo. Nossa, vai ser incrível essa viagem, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, aí já olha o site, já pensa nos passeios, já pensa na roupa que vai vestir em cada passeio, né, e já vai vivenciando aquilo tudo, né, de uma maneira muito positiva. E pode ser que ele até se frustre, porque quando ele chega lá, não foi tão grandioso como ele, de fato, ali imaginou. Mas são duas características muito diferentes, né, da ansiedade se comportando, por exemplo, em relação a uma viagem. Gratidão. Obrigado, querida. Mais uma característica. O pessimista, ainda com a Joana, só que numa outra obra, né? O pessimista contamina aqueles com quem vive e empedernece os sentimentos, ou seja, né, petrifica esses sentimentos, torna os sentimentos mais rudes, né, mais embrutecidos, demorando-se indiferente a tudo. A pessoa fica meio que realmente indiferente, né, às coisas que acontecem. Deprecia e combate as aspirações alheias e as alheias realizações. Então, o pessimista, ele acaba contaminando os outros com o seu pessimismo e acaba que contamina de forma, assim, que afasta as pessoas, ninguém se sente confortável de estar do lado de uma pessoa que só pensa em negatividade, né? E nessa questão das aspirações alheias, então, quando alguém realiza uma coisa boa, ou tem êxito, tem sucesso em algum empreendimento, aí ela põe para baixo, ela fala, isso não é nada, ou fica realmente até, às vezes, até combatendo, ou seja, refutando o empreendimento que o outro está se lançando a fazer. Não vai dar certo, você começou, você está animado aí, mas não vai dar certo não, viu? Isso aí vai caminhar para a derrocada, isso aí nem se anima não, daqui a pouco você vai tomar uma porta na cara aí. Então, o pessimista tem essa característica. Ególatra, ou seja, aquela pessoa que é voltada para si mesmo, né? Então, tem aí muito fortes os sentimentos aí egoísticos. Imobiliza-se e, circunscrito ao que pensa, quase sempre erradamente, espalha os miasmas que o vencem, disseminando dor e suspeita. Então, o pessimista acaba tendo também essa característica de achar que só o que ele pensa é que é certo e que os outros é que não estão enxergando a realidade como ele enxerga. Então, acaba que ele dissemina o quê? Esse ar de suspeita, porque aí, se alguém pensa diferente dele, ele já fica desconfiado, se alguém tem uma ideia diferente, ele fala, sei não, hein? E aí acaba que só dissemina a desavença, né? A discórdia. Desconfiança. Mais uma característica, possuindo uma ótica distorcida sobre a realidade, todo aquele que cultiva a queixa sistemática, que é o pessimista, né, apura a observação exclusivamente direcionada para o lado negativo dos fatos. Então, é como a Cris colocou, a situação do pai dela, né, que fala assim, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. O pessimista que, às vezes, não enxerga em si a atitude pessimista, ele acha que está tendo uma melhor visão da realidade. Mas, na verdade, é uma visão da realidade distorcida, como diz a Joana de Ângeles também numa outra obra chamada Fonte de Luz. Então, ele enxerga a realidade, assim como nós, só que só vê o lado negativo das coisas, como esse exemplo que a Cris deu, né, de uma pessoa que vai viajar e só vê tudo aquilo que pode dar errado naquela viagem, ao invés de se prender ou focar naquilo que pode dar certo ou que ele quer que dê certo e com o pé no chão, digamos assim, né? Fincado ali nos fatos e não apenas na imaginação e nas construções mentais. Mais uma característica que
e essa é muito interessante, quem traz para a gente é Emmanuel, vale a pena comentar aqui com vocês. Lá no livro Fonte Viva, tem 2 capítulos, esse trechinho é do capítulo 158 e tem o 159. O 158 é intitulado Na Ausência do Amor, e o 159 é Na Presença do Amor. E os 2 capítulos comentam 2 versículos consecutivos também dessa primeira carta de João, do capítulo 2. Essa mensagem é o versículo 11 e a outra mensagem é o versículo 10. E no versículo 11 diz João: mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É como a frase da Joana que a gente acabou de ver, né? Que o pessimista, esse que aborrece o seu irmão, como diz João, aí nas palavras do apóstolo, o pessimista, ele realmente tem uma visão turva, uma visão deturpada da realidade, quase como uma cegueira, como diz ele, né? Tem os olhos cegos, porque vive em trevas, ou seja, vive na escuridão, tem tudo de ruim, essa nuvem sombria, essa atmosfera escura ao seu redor. E Emmanuel diz, então, a pessoa que vive na ausência do amor, e que a gente está trazendo aqui para a nossa interpretação da pessoa pessimista, essa pessoa que traz esse olhar em trevas. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Ou seja, é aquela pessoa que é incapaz de desempenhar uma tarefa, um trabalho em equipe, uma tarefa em conjunto, porque sempre acha que ninguém presta, que todo mundo é um degenerado moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Ou seja, de posse daquele conhecimento que a religião, que o culto da fé que professa traz de esclarecimento, usa desse conhecimento, dessa fé religiosa, para apontar os defeitos dos outros, para exaltar aquilo que os outros possuem de maldade, né, de falhas de caráter. Chamados à caridade, consideram nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Então, na hora que são chamados a praticar a caridade, não praticam, porque vê, não, alguém vai me prejudicar, alguém vai se aproveitar da minha bondade, alguém vai me passar para trás, e aí acaba deixando de lado o empreendimento, considerando que todos são adversários, todos são inimigos e que vão tirar proveito dele. E continua. Impelidos a essa ou àquela manifestação de contentamento, recuam, desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Olha só que curioso e que triste essa condição, né? A pessoa pessimista, mesmo quando chega uma situação, uma ocorrência, uma circunstância que traga uma alegria, um contentamento, ele já fica com o pé atrás, falando assim, opa, alguma coisa de ruim vai acontecer, não é possível. É bom demais para ser verdade, né? Então já fica maquinando maldades que possam vir a surpreendê-lo ou surpreendê-la, e não aceita e acaba deixando então passar desencantados daquela situação que seria até benéfica para ele ou para ela. Caminho no mundo entre a amargura e a desconfiança, como a gente acabou de ver, né, nas frases anteriores. Realmente essas pessoas cultivam um universo de desconfiança, porque não confiam em ninguém, acham que a todo momento alguém vai passar a perna, vai lhe prejudicar, vai trazer alguma dificuldade para ela, então ela vive essa atmosfera de desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. E olha só, esse é um outro ponto, né? Além daquele que duvida de tudo e de todos,
tem esse outro lado também do pessimista, que se queixa, que reclama e que se lamenta de tudo, acaba vampirizando aqueles que estão ao lado dessa pessoa para trazer ali um conforto. Não, mas as coisas não são tão ruins assim, não são, eu não mereço, porque é assim mesmo, o mundo é ruim, ninguém tem jeito, eu nasci para sofrer mesmo. E quando encontra outro pessimista, que aí Nossa, a competição de desgraça, meu né? Deus, pois é. E aí, então, uma pessoa que vive nessa atmosfera de lamentação, de reclamação, não tem caridade que baste, não tem carinho que seja suficiente para acolher essa pessoa e fazê-la enxergar, ter um olhar mais otimista. É realmente como se fosse aquele processo de vampirização mesmo. Olha como é forte essa imagem que Emmanuel traz. E Chico quer falar. Opa, desculpa, vocês vão me ajudando aí, viu, gente? Chico, deixa eu só destacar a última frase aqui e a gente abre aqui para comentários gerais. Vocês me ajudam aí, viu, Alves? Obrigado aí por avisar que a gente não está com a tela do negócio aqui na frente, não. A última que a gente destacou aqui não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. Ou seja, nunca se ajustam. Acham que, como ninguém enxerga a vida como eles se veem excluídos. E aí eles se afastam e se sentem expulsos e repulsivos, como é que chama? Repelidos por todos, pela sociedade e até mesmo pela família. Diga lá, Chiquinho. Oi, Adriano. Bom, é o seguinte, do meu ponto de vista, eu quero dizer assim, que o pessimista, ele tem baixo autoestima. E aí, ele precisa de rebaixar as pessoas de todos os sentidos, para se sentir, para que essas pessoas ficam no nível dele ou abaixo do nível dele. Tá entendendo? Porque é como se ele vai se sentir superior, né? Então, ou seja, ele é uma distorção, né? Porque ele olha assim e vê aquelas pessoas, por exemplo, que conseguiram construir algo na vida, né? Ou principalmente seus inimigos, né? Às vezes ele olha uma pessoa, não gosta daquela pessoa porque a pessoa simplesmente conseguiu melhorar na vida ou fez alguma coisa que está melhor do que ele, e é um adversário para ele. Então, por isso que ele tenta rebaixar as pessoas e até o próprio sistema que a gente vive para se sentir melhor. Isso aí, né? Tá tudo envolvido nessas questões aí. Sem dúvida, Chico. É uma distorção, realmente. Mais alguém quer comentar o que a gente viu até aqui sobre as atitudes da pessoa pessimista? Que em seguida a gente vai falar das atitudes do otimista. Exato. Mais ninguém? Então sigamos. Muito bem. Então agora vamos ver as atitudes da pessoa otimista, segundo esses espíritos e outros autores, né? A gente trouxe aqui para abrir a contribuição do Geraldo Campetti, que está no livro Anotações Espíritas, onde ele faz comentários de textos de espíritos diversos sobre a psicografia de Divaldo Franco. E o Geraldo, nos comentários dele, nas anotações dele, ele diz o seguinte: quando aprendemos a ver o lado bom das coisas, acontecimentos e pessoas, abrimos-nos para a descoberta de novas realidades, desenvolvendo nossa capacidade de enxergar a presença da vontade de Deus a manifestar-se em tudo que existe, desde o mais simples às realizações mais complexas do mundo. Olha que interessante. Diferentemente do pessimista, que como a gente viu aí, né, pelos esclarecimentos aí da Joana, de Ângeles, do Emmanuel, é uma pessoa que é cristalizada, que tem uma visão estática da realidade e limitada. O otimista não, ele já se abre para enxergar novas realidades, ou seja, ele já tem uma capacidade mais ampla de interpretar a realidade ao seu redor. Vendo o lado bom das coisas, vendo o lado bom dos acontecimentos e o lado bom das pessoas, ele enxerga, ou essa pessoa enxerga, mais de uma
mais de um lado de tudo. Então, veja só como é mais rico o olhar dessa pessoa, né? O pessimista, ele enxerga apenas um lado, que é o lado negativo de tudo. O otimista, além do lado negativo, ele também procura ver o lado positivo. Então, ele tem uma visão mais ampla, aprendendo, então, muito mais, estando muito mais capacitado, como ele diz aqui, né, a enxergar a presença de Deus nessas situações, nesses acontecimentos, né, nas relações com as pessoas. Essa pessoa otimista tem mais capacidade de enxergar a ação do próprio Criador na sua vida, por meio dessas coisas, acontecimentos e pessoas. Mais adiante, diga. O Geraldo é suspeito a falar de otimismo, né? Porque o Geraldo, você olha para ele, você já vê que ele é uma pessoa super otimista. E aí, dele a gente tira como são as pessoas otimistas. É uma pessoa que está sempre sorrindo, parece que as coisas estão sempre, né? As coisas estão sempre, às vezes não estão tão boas quanto a gente imagina, mas ele com aquela serenidade, porque o otimista ele está sempre nessa situação, né? Exato. De analisando. Ele tem serenidade para analisar, ele tem cuidado para analisar, porque nem tudo dá certo. É como você acabou de dizer, nem tudo dá certo. Nem tudo são flores. Mas o otimista, ele procura analisar essas coisas, para poder dar para ele poder ter uma posição diante das situações. Quando você olha para uma pessoa otimista, você de cara você já sabe, já identifica ele. Ele está sempre disposto, né? Para ele não tem, como diz, bola perdida. Ele vai em todas, né? Agora, se vai dar certo, né? A gente nem ele sabe, mas ele não desiste. Para ele tudo vai dar certo, tudo vai acontecer da forma como ele imagina. É claro que nem tudo acontece, mas também não desmorona no momento em que as coisas não dão certo, não acontecem da forma como ele imagina. Esse é o cara, né? E se a gente for pensar, todos nós temos que agir dessa forma, porque nem tudo vai ser 100% como a gente imagina. A gente tem que estar preparado para encarar as coisas que não dão certo, as coisas que não dão certo como a gente imagina que dá, né? Não sendo pessimista, a gente tem que dividir até o final. Chegou o fim, não deu certo. Bom, agora não tem mais o que fazer, mas não vamos morrer por causa disso, vamos partir para outra coisa, vamos partir para outra e vamos continuar, né? É o contrário do pessimista. O pessimista ele já nem divide lá no início, né? Para ele já entrega já entrega a bola na primeira dividida, né? Bom, não vai dar certo, já sei que não vai dar certo. Mas eu vejo também, sabe, Adriano, que essa situação ela tem fase também, sabe? Às vezes a pessoa está passando, às vezes por uma complicada na vida, que ele fica muito resguardado de certas situações. E aí ele se torna um pouco até mesmo pessimista, porque às vezes ele já tentou tanta coisa e não deu certo, já tentou outra coisa e não deu certo, e ele está vendo a coisa ali que às vezes não vai dar certo, e ele já está tão calejado com aquela situação de não dar certo, que ele se torna uma pessoa que a gente às vezes classifica como pessimista, mas é uma pessoa precavida, né? Eu acho que a classificação mais correta seria essa, uma pessoa precavida. Peraí, eu vou com o pé atrás, porque já não deu certo em tal situação. Então, nessa eu não vou dizer que não vai dar certo, eu vou pôr um pé e o outro vou deixar atrás, porque se não der certo, eu puxo, não vou de todo, não é? Então, é mais ou menos, eu vejo, porque eu já passei por uma situação, né, dessa, e eu sou um cara assim, que eu não entrego as coisas fácil, mas eu já passei por um momento assim, que dizer, eu vou botar um pé e vou deixar o outro atrás, porque se caso não der como eu estou pensando, eu só vou perder, não perdo os dois. Então, às vezes, a gente tem momentos que a gente age como um pessimista, às vezes por precaução, né?
Uhum. Alves, é tão interessante você trazer essa fala, essa sua contribuição, porque não sei se todos perceberam, mas quando a gente propôs a pergunta inicial lá, nós perguntamos: você se considera mais pessimista ou mais otimista? Porque todos nós temos um pouco de cada. E são importantes esses dois sentimentos em determinadas situações, podem ser úteis para a gente. Eu conheço pessoas que são muito otimistas em relação às pessoas, mas são extremamente pessimistas em relação aos negócios ou às finanças. Então, aquela pessoa que, quando vai cuidar do próprio dinheiro, é muito pessimista. E é um pessimista, como você falou ali, que traz um pessimismo, deixando de aproveitar algumas oportunidades que poderia fazer ali o seu dinheiro render talvez um pouco mais, mas que é um pessimismo mesclado dessa prudência que você disse, né? Já com relação às pessoas, é uma pessoa, assim, extremamente otimista. Então, nós temos a manifestação do otimismo e do pessimismo em vários graus e em várias circunstâncias da vida naquilo que a gente está lidando no mundo, né? Com as pessoas, com as coisas, com as situações, com a condição de saúde, aquilo que é concreto, aquilo que é palpável e aquilo que não é. Então, por isso que a gente pensou exatamente naquela pergunta, se a gente se considera mais ou menos, né? Mais pessimista ou mais, porque em algumas situações a gente vai ter um pouco dos dois, né? Você quer falar, Cris? Sim. Mais uma vez, a gente também relembra a importância do equilíbrio, né? O ideal é não ser nem pessimista ao extremo, nem otimista ao extremo. O pessimismo, ele tem sim essa perspectiva da precaução e o otimismo da motivação, mas existem situações em que é mais, né, a precaução é mais necessária do que a motivação e vice-versa. Uma outra forma de analisar, né, o pessimismo e o otimismo é justamente na perspectiva da construção e da destruição. Então, estudando, né, um pouquinho para a gente debater sobre esse assunto, eu escutei uma entrevista de um psiquiatra que recentemente publicou o livro, né, Otimismo em Tempos de Pandemia. É um e-book, depois, se alguém tiver interesse, não tem a vinculação, né, de cunho... Não é espírita? Isso, mas assim, é bem interessante a proposta. Não cheguei a ler o e-book, e ele colocou assim, ele trouxe, ele produz muitos artigos, né, e ele fala que nas bancas, o que ele costuma perceber quando ele vai ser avaliado é a perspectiva do pessimista. Bancas acadêmicas, As né? bancas acadêmicas. Onde tem ali, às vezes, pares ou pesquisadores da área dele, mais graduados, entre aspas, digamos assim. Né? Isso, avaliando ali a tese que ele está defendendo, né? E ele fala justamente isso, que a pessoa vai na perspectiva de destruir o seu argumento, ou seja, de colocá-lo por terra, de diminuí-lo. E ele fala que quando ele está na condição ali, né, de banca, né, avaliando o trabalho de alguém, que ele tem muito cuidado para ele ir na perspectiva do otimismo, ou seja, da construção. Quando ele ver algo que não está completo, que não está conclusivo no trabalho de outra pessoa, ele busca dar orientações para que a pessoa melhore naquele ponto. Então, é essa perspectiva da construção ou da destruição. Mas existem certas situações da nossa vida que a gente vai realmente precisar de desconstruir para depois construir. Então, é justamente isso, a importância do equilíbrio na nossa vida, de não estar nem num extremo, nem no outro, e de estar atento a situações, de ver bem os lados, né, as várias facetas da realidade, para conseguir, né, se posicionar melhor frente ao que acontece. Mas até nisso a gente precisa, né, de usar que lente que eu vou utilizar em determinada situação. Mais alguém? Quer fazer algum comentário?
Não? Então, vamos, né, como a gente já comentou, o otimista, ele não só vê o lado bom, o lado mal, o lado ruim das coisas, o lado negativo, mas ele vê também o lado bom. Então, ele tem uma visão mais ampla. O pessimista só vê um lado, que é o negativo. O otimista, ele vê mais de um. Ele, além de ver o lado negativo, vê o positivo também. E aí a gente se recordou desse trechinho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu eu tenho certeza que eu anotei certinho, que não errei, não cometi nenhum erro de Ctrl+C, Ctrl+V. É o Chico, capítulo tá aí. 10. Bem-aventurados os misericordiosos, é isso mesmo, Chico? Item 20. Vamos ver se você passa na banca. Vamos ver se o Chico vai me detonar na banca e avaliativa. Não, tá certo. Comentário Capítulo 10. construtivo. Construtivo, Vamos ver se ele vai ser otimista aqui. Confere, Chico. Bem-aventurados misericordiosos é o capítulo 10. Qual item? É isso aí. Esse item, gente, é aquele em que São Luís responde algumas perguntas bem objetivas sobre ver o mal de outra pessoa, se é permitido manifestar ou tornar público um mal feito de alguém. E esse item 20, a pergunta é a seguinte: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, ou seja, aquele que possui o defeito, uma vez que não sejam divulgadas? Aí São Luís responde o seguinte: de certo, a ninguém é defeso, ou seja, é proibido ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Então, olha só, por quê? Só para ler a próxima frase. Semelhante ilusão, ou seja, de ver em toda parte só o bem, prejudicaria o progresso. Ou seja, a gente não conseguiria avançar, porque veria que tudo tá bom. Tá tudo Tá perfeito, tudo perfeito. já. Não, gente, tá tudo ótimo. E aí, se tá tudo bem, vai melhorar o quê, né? Então, veja, ver só o lado bom é tão ruim quanto ver só o lado ruim das coisas. Ver só o lado bom não é otimismo. Ver só o lado bom das coisas é ilusão. É uma maneira deturpada também de ver a realidade. E aí a gente quis trazer essa questão exatamente para ilustrar isso, que o otimista não é aquele que só vê as coisas boas, mas é aquele que vê também as coisas boas, ou o lado bom das coisas, das pessoas e dos acontecimentos. Busca tirar proveito Exato. do que acontece. Que é como o São Luís fala mais à frente, olha. O erro, mais aqui adiante, dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, sobre o defeito do outro, né? Ou se a gente trouxer aqui para a nossa discussão, vendo sobre um acontecimento negativo, um véu, para que o público não veja o defeito do outro, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então, o otimista, ele vai fazer a leitura da realidade vendo aquilo que deu ruim, aquilo que deu errado, para, fazendo essa leitura daquilo que deu errado, procurar ver como acertar. Lembrem-se do exemplo do Thomas Edison, o inventor da lâmpada, quando ele fez mais de 1000 experimentos até conseguir que a lâmpada funcionasse, por apenas alguns segundos ou minutos. E antes de chegar ao êxito, antes de chegar a ter o sucesso de uma lâmpadazinha acender, um de seus colaboradores falou para ele: mas você não desiste de acumular tantos fracassos? E aí ele respondeu, né? Não são fracassos, eu apenas descobri mais de 1000 formas de não fazer a lâmpada. Então, veja, é a visão otimista. A visão otimista vê o que deu errado, vê o que está errado, vê o que não foi bem sucedido, mas vê com um olhar de não procurar incorrer naquele erro novamente, e assim avançar, como diz a mensagem da nossa abertura, né? Seguindo adiante. Adriano. Diga, Elvésio.
Cabe também a mesma colocação que o Batuíra fala lá no livro, né, onde nós estamos estudando, que os grupos não podem ter todos o mesmo pensamento. Uhum. O certo é o grupo, cada um ter a sua ideia. Um grupo que pensa, todo mundo pensa a mesma coisa, pensa igual, ele não é promissor. Essa expressão, ele não é promissor, porque não existe discussão, né? Não existe ideias diferentes para que haja discussão e aprendizado, né? Está estagnado, né? Exato. Justamente. É exatamente a mesma coisa, né, Alvésio? Um grupo que todos têm as mesmas habilidades, ele não progride porque um não complementa o outro. Justamente. E a pessoa, no caso agora, trazendo para nosso estudo do pessimista e do otimista, a pessoa que tem só uma visão da realidade também não consegue pedir. Por que o otimista ele avança? Porque ele vê mais de um ponto de vista, ele faz mais de uma interpretação da realidade. Tanto a interpretação daquilo que foi mal sucedido, quanto daquilo que foi bem sucedido e que trouxe o aprendizado. Uhum. Mais alguém quer falar? Não? Sigamos. Mais uma característica da pessoa otimista. Lembram-se daquele capítulo que eu comentei, em que Emmanuel fala no 158 do Fonte Viva sobre o pessimista ou a pessoa que vive na ausência do amor. E aqui é aquele que vive na presença do amor. Abre com o versículo 10 do capítulo 2 da primeira carta de João. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. E aí Emmanuel abre o capítulo dizendo o seguinte: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. Saberás, mais adiante, aqui a gente fez um recorte, né? Mais adiante, ele avançando, diz: saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Então, uma característica da pessoa otimista, a pessoa que vive na presença do amor e que tem esse olhar otimista, é exatamente esse, o de compreender as faltas alheias e, se deparando com a falta alheia, procurar ajudar, ao invés de acusar, procura auxiliar ao invés de desservir, ou seja, de ser contrário ao serviço, que ao se deparar com uma deficiência, uma limitação do próximo, enxerga nele uma forma de tirar dele o mal, ou seja, de auxiliá-lo a crescer, a se capacitar para que ele, então, vença aquilo que tem nele de ruim. Ou seja, procura auxiliar o irmão, enxergando ele como um irmão, a vencer o mal e não vencer o próximo. Né? Então, é tirar o pecado e não o pecador, né? Extinguir o pecado e não o pecador, nas palavras do Cristo. Esse é o que tem a visão otimista. Mais adiante, no mesmo capítulo, Emmanuel também complementa: aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos. Ou seja, mesmo sabendo de algo que seria muito fácil, né? Acusar e espalhar e fazer com que aquilo se propagasse, ouve sem repercussões. E cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, mesmo quando nós sejamos prejudicados, o otimismo fala assim: não, mas ainda tem jeito. Eu tinha um chefe que ele tinha um bordão. Ele falava assim: não, a gente falava assim, mas fulano, você não está vendo que essa situação aqui está só te prejudicando? Ele falou: não, Adriano, eu acredito nas pessoas. Ele tinha esse bordão, né? Não, vai dar certo, a gente, vamos lá, vamos insistir. Mais adiante, Emmanuel continua. Porque o perdão, com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Então, são características da pessoa otimista, essa postura de ouvir,
sem revolta, porque vai ouvir e vai procurar ver os lados, né? Vai procurar acolher aquilo que é correspondente à realidade, aquilo que não for, deixa passar. Procura ajudar, procura perdoar mesmo quando é ofendido e procura tolerar diante da incompreensão alheia, da ingratidão, da intolerância do outro. Depois de ouvir o que os espíritos nos esclareceram sobre as atitudes da pessoa otimista e da pessoa pessimista, vocês mudaram de opinião sobre si mesmos? É só uma brincadeira aqui, é só uma curiosidade, tá? Diminuiu um lado e aumentou o outro? Como é que ficou aí? Já não se acha tão pessimista ou já não se acha tão otimista? Pelo menos para refletir, né, Adriana? É verdade. Fica aí para reflexão, né? Uhum. Eu continuo otimista ainda também. Muito bom. Eu acho que é interessante a gente pensar nesse ponto, porque é aquela questão do autoconhecimento mesmo, como já foi dito anteriormente, né? E essa questão mesmo eu ia falar, né, naquele momento que vocês falaram dessa questão do otimismo, que é aquele que só vê o otimismo e acha que está tudo bem, então, assim, a pessoa acaba se acomodando naquela ideia, né? Uhum. Então, não é isso, é exatamente causar esse movimento, por isso que a gente sempre tem esse ponto do equilíbrio, para que você tenha esse movimento de melhoria, mas acreditando, buscando mudar, realmente buscando refletir nas questões que você vai passando no seu cotidiano, porque isso faz com que você mude, mas acreditar, né? E aí a gente vai buscar Kardec novamente, quando ele vai falar da questão da fé raciocinada, que é exatamente isso, você crê, sabendo por que você crê, e busca isso também, né? De uma forma muito embasada para que haja um processo de mudança realmente, né? Então, esse otimismo vai muito nesse encontro de você, assim, acreditar, de você buscar, mas sabendo que você também passa por essas condições que são necessárias, porque senão nós não estaríamos aqui nesse orbe, né? Afinal de contas, a gente está no orbe de provas e expiações exatamente para isso, para poder aprender a domar as nossas más inclinações, para que a gente possa progredir, porque senão não há progresso, né? Por isso que a gente tem que ter sempre esse ponto do equilíbrio, como vocês colocaram. Gente, agora a gente quis trazer para vocês para a gente continuar nesses comentários, né? Nessa conversa gostosa, um caso aqui, que está contido numa palestra do Rossandro, relatando uma situação que aconteceu com o Divaldo. É bem curtinho, só para a gente dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. E tem gente que tem aquela capacidade de chegar e só ver o defeito. Divaldo uma vez fez uma palestra dizendo que comumente as pessoas costumam ir à Mansão do Caminho e algumas pessoas chegam assim, Divaldo, assim, está faltando isso aqui. Você chega num lugar daquele tamanho, parece uma cidade, cheio de coisas, parto natural humanizado, um conjunto de coisas, e você diz, está faltando isso? Aí Divaldo faz assim, meu irmão, minha irmã, que bom que você diagnosticou isso, porque eu tenho certeza que você tem a solução e é você que vai dar ela. Porque a crítica, ela só é válida sob algumas condições, que você esteja dizendo algo que é correto, que é justo, que você tenha, além da observação, a solução, e o mais importante, que você faça parte dessa solução. Se não, silêncio. Né? Se você não vai contribuir, se você só vai apontar, não tem uma solução e não vai resolver, silêncio. Porque, como diz André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum, mas tem uma coisa que a gente reverbera, é o mal. E quem tem grupo do WhatsApp, que levante a primeira pedra. Né? Bem curtinha, né, essa fala dele, esse relato do Divaldo. Gente, quem não conseguiu acompanhar, eu coloquei no chat aqui o link, tá? Enquanto a gente estiver aqui fazendo os comentários, se não conseguiu acompanhar, dá tempo de ver que é 1 minutinho e pouco só. Então, a gente achou interessante trazer esse relato do Rossandro, né, falando sobre essa experiência do Divaldo, porque fala sobre o nosso tema, mas toca num ponto que, às vezes, está muito próximo de nós. Quantas não são as situações em que a gente, às vezes, aponta um defeito, aponta algo que não está legal,
mas não aponta junto com a solução. E muito menos ainda, já são poucas as situações, talvez, né? Talvez não, mas se forem poucas as vezes em que a gente aponta um defeito e indica a solução, são mais raras ainda as situações em que a gente aponta o defeito, indica a solução e se dispõe a corrigir, se dispõe a aplicar aquela solução, né? Nós estamos aqui, praticamente todos que estamos aqui reunidos, somos trabalhadores do Guilhom Ribeiro. E sabemos que a nossa casa tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, né? E muitas dessas coisas nós identificamos. A gente enxerga que precisa mudar. Mas será que nós estamos indicando para quem está, talvez, ali à frente de uma determinada tarefa, a gente está indicando para ele, olha, isso aqui pode ser melhorado assim, isso aqui pode ser feito melhor desse jeito. E eu posso te ajudar também a melhorar fazendo isso, posso estar aqui do seu lado, posso... Quantas vezes a gente já se lançou a isso, né? Então, vemos aí muitos companheiros e companheiras nas posições, nos encargos de direção, de coordenação de atividades, muitas vezes nos incomodam, uma coisa ou outra nos incomoda, mas a gente nunca chegou, talvez, para o coordenador, para a coordenadora, e falar assim, olha, eu acho que isso aqui pode ser feito de um jeito melhorzinho, se fizer assim assado. E talvez raras as vezes em que a gente se dispôs, realmente se lançou, falou assim, olha, eu estou aqui para te ajudar nisso aqui que eu acho que vai melhorar fazendo assim, e eu posso te ajudar, pode contar comigo. Então, é para a gente refletir sobre a nossa própria casa, mas tentar extrapolar isso também para além das paredes e das atividades da nossa casa, né, do Grupo Espírita Guilhom Ribeiro, extrapolar isso para qualquer situação da nossa vida, onde a gente enxergar que algo não está bom, vamos ver onde que a gente pode melhorar, como pode melhorar e o que nos cabe, o que cabe a nós nessa melhoria. E é muito interessante esse trechinho da palestra do Rossandro, porque é como se fosse uma síntese de tudo que a gente já conversou aqui, né? A postura do pessimista, ou seja, numa imensidão de coisas boas, né? Como a obra do Divaldo, a pessoa vai atrás de uma falha, uma coisinha que não está funcionando. Então, aí já reflete bem a postura de quem tem o pessimismo exacerbado. E fala, e aponta, né? Justamente porque sabe também que aquilo vai incomodar o Divaldo, né? Né, o Rossandro traz, né? O otimista vai ver a falha? Vai, mas ele vai ser tão otimista que ele só vai pronunciar aquela falha, ou seja, como São Luís colocou, ele vai deixar oculto, mas se for proveitoso, ou seja, ele sabe como corrigir aquilo, aí ele fala. E ele fala também quando ele deseja auxiliar naquela correção, porque ele sabe como fazer, mas também não se predispõe, talvez você só vai trazer mais ansiedade também para aquela situação. Então, é como se fosse um fechamento mesmo dessas duas posturas, o pessimismo, né, no extremo, e o otimismo aí, na sua perspectiva de melhor posicionamento. Contributivo. Isso, exatamente. Será que alguém já viu aí uma falha no Guilhom e está com a perspectiva aí otimista de se prontificar, especialmente no nosso retorno presencial? Deus ilumine essa criatura. Adriano, diga. Eu ouvindo o Rossandro, eu lembrando, principalmente na casa espírita, dá muito isso, as pessoas vê, né, tá precisando disso, tal, mas eu não posso estar, né? Bom, é como o Divaldo falou para ele, eu tenho certeza que você vai vir e vai dar solução para o problema, vai ajudar. Tem pessoas que são maravilhosas para ter ideias, são criativas, mas para os outros. Eu mesmo conheci uma pessoa dessa forma.
Nossa, né, era uma criatividade, toda reunião criava uma atividade, sei lá, alguma coisa, mas tá, mas e quem vai? Bom, eu não posso, né? Eu não posso porque eu já estou nisso, quer dizer, é a mesma coisa. Você querer criar situações, querer criar atividade dentro da casa, por exemplo, para outras pessoas. É como eles, bom, se eu quero criar alguma coisa, se eu estou vendo que alguma coisa está errada, se não está bem, ou eu passo para dentro para fazer, ou eu vou ajudar a quem faz fazer da forma como eu imagino que deveria ser. Na casa espírita é muito comum esse tipo de coisa. Das pessoas dizem, não, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, mas quem tem que fazer? É fulano que vai fazer. Quem dá a ideia, só dá a ideia, contribui só com a ideia. Né? E eu acho que nesse retorno presencial vai ser muito benéfico aí essa coisa de você pensar, bom, aonde que eu vou me encaixar para eu ajudar a melhorar aquilo que eu acho que não está legal, porque durante os trabalhos virtuais a gente deu tempo da gente dar uma refletida no que era o presencial e como vai ser o presencial. E com certeza novas ideias surgirão, né? Com certeza, novas ideias vão surgir. E aí a gente precisa de ter essa coisa de, tá, eu vou dar a ideia, mas eu vou dar a ideia onde eu puder estar para ajudar a desenvolver essa ideia. Porque não adianta eu dar a ideia onde eu não possa colaborar, porque quem está lá já está, né, às vezes já está sufocado com coisas para fazer, né? Exato. A não ser que também, né, se propõe a buscar uma pessoa que talvez Sim. não esteja sobrecarregada e que você sabe que tem a habilidade, que pode estar até sendo subaproveitada e se prontificar. Não, eu posso conversar com fulano, eu acredito que ele tem, né, essa possibilidade e se movimentar nesse sentido também. Sim. Não precisa ser o quem dá a ideia, não necessariamente precisa executar, mas precisa participar, né? Precisa ser partícipe, né? Ele tem que viabilizar a ideia, né? Ele tem que Exato. viabilizar a ideia. Bom, a ideia é minha, eu vou viabilizar a ideia para você, não é? Exatamente. Bom, aí depois de viabilizada a ideia, eu vou continuar, precisa eu continuar, às vezes nem precisa da pessoa continuar. Só Exato. dele ter dado aquele pontapé inicial na ideia que ele deu, já foi suficiente para a coisa andar, né? Exato. Muito bem. Gente, caminhando agora para a última parte aqui do nosso estudo, vamos ver o que os espíritos nos recomendam, né? Sobre a postura que devemos ter diante das coisas, dos acontecimentos, para buscarmos, então, um olhar e uma atitude, uma conduta mais otimista. Então, primeira recomendação, atente para a vida espiritual. E são espíritos encarnados e desencarnados, né? O encarnado é o Geraldo, que diz o seguinte, né? Ele faz uma pergunta que a gente deve se fazer a si mesmo. Por que ser pessimista se sabemos, à luz do espiritismo, que todos somos imortais? Que é o que é corroborado pela Joana de Ângeles, quando ela diz que o pessimismo é mortalha característica para quem se compraz nas trevas da ignorância da vida, ou seja, não ter o conhecimento, não desconhecer que nós somos esses seres imortais, que somos espíritos que não deixaremos de viver e que tudo que possa ser, tudo que a gente possa identificar de ruim é tudo passageiro, então isso por si só já nos dá razão para sermos otimistas, para não sermos pessimistas. Então, a primeira recomendação é termos esse olhar, sempre termos essa convicção, essa lembrança sempre viva de que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Próxima. Analisemos, assim, aquilo que nomeamos como sendo nosso estado de espírito, ou seja, né, com que a gente se sintoniza. Se é atenção, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria. São frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias. De vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal
parte essencialmente de nós. Então, mais uma vez aí a ideia, né, da sintonia e de tudo que pode ser potencializado em cada um de nós. Qual lente nós estamos utilizando, né? Qual é a situação que nós estamos buscando concentrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, por conseguinte, as nossas atitudes. Como é interessante a a imagem que Emmanuel se utiliza, né? Esses sentimentos ou esses estados de espírito são como produtos que a gente vai no mercado, só que ao invés de comprar, é tudo gratuito. Então a gente pega para nós, para botar no carrinho, aquilo que a gente mais se afiniza, com aquilo que a gente mais se identifica, com aquilo que mais nos agrada. Então, é uma escolha nossa. Por isso que a recomendação aí de Emmanuel é para que a gente avalie com o que a gente anda sintonizando. Se a gente sintoniza com uma psicosfera, um ambiente de tensão, de angústia, de irritação, ou de otimismo, de coragem, confiança e alegria. Próxima recomendação. Não se prenda ao passado. Não te canses desse modo exageradamente sob o peso da nostalgia ou te entorpeças, asfixiado pelos tóxicos das frustrações que todos experimentam. Joana de Ângeles traz essa recomendação porque, assim, gente, estamos aqui na condição de espíritos em aprendizado, num mundo de provas e expiações. Então, significa que nós vamos acertar sempre, nunca vamos nos frustrar nos nossos empreendimentos? Absolutamente o contrário. A frustração, o insucesso, o erro, é condição comum das nossas vidas. Então, não uma recomendação importantíssima para que a gente não se deixe levar pelo pessimismo diante dessas situações, não fica preso a essa tristeza, essa nostalgia de algo que ficou para o passado, que às vezes volta como um verdadeiro tóxico, fica ali envenenando a nossa mente, né? Fica ali nos prejudicando, como se a gente estivesse tomando pequenas doses de veneno mesmo. É uma asfixia, vai tirando o nosso ar, não nos permite arejar a mente. É interessante as palavras que os espíritos usam, porque são realmente muito significativas. Ficar preso a questões, a erros do passado, é como se a gente não conseguisse respirar, não conseguisse arejar a mente para ver coisas novas, ver a solução. Então, é uma outra recomendação. Não se prenda aos erros do passado. Próxima. Persevere. Não confines tuas aspirações aos primeiros insucessos, nem te limites aos fracassos iniciais. Segue mais além, em novas tentativas, considerando que nenhum triunfo precede ao labor, e se tal acontecesse, não seria um louro de vitória legítima, mas uma concessão de glória indébita. Mais uma vez, Joana de Ângeles, como se eu não me engano, o Alvécio comentou, né, dessa questão do pessimista, não vou nem tentar porque já sei que vai dar errado, e do otimista, olha, não deu certo dessa forma, mas tem essa, tem aquela outra que eu ainda preciso tentar, né? E é bem interessante também a questão do esforço que é necessário empreender, porque exige dedicação nossa mesmo, e se isso não acontecer, então não foi uma atitude otimista nossa, foi uma atitude, uma tentativa, um esforço de outro que a gente só recebeu aí, né, os frutos. A Joana de Ângeles tem um vocabulário bem rebuscado, né? Muitos de nós já reconhecem isso e às vezes é difícil compreender. Mas quando ela fala assim, ó, que nenhum triunfo precede ao labor, e se tal acontecesse, não seria um louro de vitória legítima, mas uma concessão de glória indébita, uma maneira da gente enxergar o que ela está dizendo aí, interpretar o que ela está dizendo, é o seguinte: imagina se você vai correr uma maratona, só que aí você ganha a medalha antes de correr. Existe esse tipo de premiação? Que é exatamente isso. Olha, nenhum triunfo precede ao labor, ou seja, o labor vem antes do triunfo, o esforço vem antes da conquista.
Então, ninguém ganha medalha antes de correr. O certo é você correr primeiro e, se fizer por merecer, ganhar a medalha. E se você ganhar essa medalha antes de correr, não seria nenhum mérito seu, ou seja, seria uma glória indébita, uma glória que você não teve participação naquilo. Assim são as coisas na vida, gente. Então, uma medalha que dá até vergonha de vergonha, mostrar, né? Falar assim, nossa, você ganhou essa medalha? Não, Deve mas ter não sido corri, muito não. difícil, hein? Aí você fica com aquele sorriso amarelo. Então, é isso, gente. Tudo na vida precisa de esforço. Tudo na vida a gente precisa realmente dedicar, precisa ter ali uma cota de sacrifício. E quando a gente não conseguir o sucesso de primeira, não desistir, perseverar. Mais uma, faça a sua parte. Então, aí temos a Joana em duas citações, trazendo mais ou menos a mesma ideia e alguns complementos. Apesar de serem obras diferentes. Obras diferentes. Diz a Joana, se temeres por não concluir o serviço, recorda a lição da vida e deixa-te conduzir pela certeza de que teu dever é este, fazer a tua parte. E os resultados do amanhã a Deus pertencem como direito dele. Então, como a gente estava falando, né? Nenhum trabalho, nenhuma conquista vem sem esforço. E se por acaso a gente ali está meio receoso, se a gente está no caminho certo, se a gente vai ter sucesso, mesmo com o esforço que a gente tem feito, a recomendação dela é: foca naquilo que te compete. Faça a sua parte. E aquilo que tiver ao seu alcance ser feito, foi feito, deixa que o resto Deus cuida. E ela, numa outra obra, faz um complemento dessa ideia. Corrige a angulação do ponto de vista. Dilata o amor e aprende com Jesus os exercícios da caridade discreta, da compaixão em relação aos outros e da paciência ante os próprios sofrimentos, servindo e servindo, sem esperar resultados imediatos, transferindo para a imortalidade o que, ora, não consegues. Então, fazendo aquilo, como a gente diz, faça a sua parte sem esperar os resultados imediatos, a coisa vem com o tempo. É uma construção. E aí, ajustando o nosso ponto de vista, nosso foco, a gente vai, então, ter a dedicação necessária, ou pelo menos é o que se espera de nós, né? Dedicarmos ali o que é necessário dentro dos princípios da caridade, da compaixão, da paciência, acima de tudo, para que os resultados venham no tempo certo, mesmo que seja na imortalidade, ou seja, mesmo que não seja nessa vida, seja numa próxima encarnação. Próximo. Cuide de sua saúde mental e física. Os modernos tratados de higiene mental prescrevem a descompressão moral e mental pelo esparecimento, pelos esportes, pela mudança de atividades. E aí, se a gente não visse, né, que a Joana de Ângeles aí conversando conosco, a gente poderia achar que fosse um médico, por exemplo, Estão né? forçando a barra. No estudo espírita, falar de atividade, de esporte, né, estão forçando a barra. Pois é, mas não, é realmente uma recomendação dela. E a gente tanto fala aqui da importância também do equilíbrio, né, da saúde espiritual, mental e física também. É importante nós termos momentos de descompressão, nós termos momentos realmente de refazimento, de esparecimento, para que a gente, de fato, consiga ter uma atitude otimista em nossa vida. E uma coisa que é interessante destacar é a última recomendação dessa frase aí, ó. Mudança de atividades. Às vezes, você já faz a sua atividade esportiva, você já tem ali talvez uma coisa que te proporciona um lazer, mas você ainda tem um olhar ainda pessimista, então muda de atividade. A mudança sempre é benéfica quando a gente se propõe a aprender algo novo e a fazer algo melhor. Então, a mudança também pode ser uma mudança simples. Mudança de atividades, mudança de maneira de ver as coisas, é o que ela recomenda. Próximo. Envie a si mesmo mensagens constantes e positivas. Gente, isso aqui também poderiam pensar que é coisa de livro de autoajuda,
não desmerecendo, né, esse tipo de literatura, que é coisa, sei lá, de palestrinha motivacional, mas é a própria Joana de Ângeles trazendo para nós, e todos nós reconhecemos o valor do trabalho da Joana de Ângeles no campo da psicologia. E ela traz para nós aí no livro Espírito e Vida o seguinte, que a psicologia constata que todas as impressões conscientes ou não se arquivam na inconsciência, retornando à consciência a seu tempo. Então, ó, tudo que você faz, aprende, experiencia, fica guardado no seu inconsciente. E em dado momento, aquilo que estava guardadinho lá no inconsciente volta para o consciente, vem à tona num determinado momento, a um tempo qualquer. Não importa que as impressões remetidas sejam acreditadas ou não. O essencial é que sejam enviadas ininterruptamente, de tal modo que consigam expulsar aquelas que criaram o clima de pessimismo em que habitas. Então, o que a gente fez um recorte, tem um texto ainda no meio aí dessas duas frases, esses dois parágrafos aí. Mas o que ela está colocando para a gente? É que a gente precisa enviar mensagens constantes e positivas para nós mesmos, para que, num dado momento, aquela mensagem positiva que nós enviamos para o nosso inconsciente, depois retorne para o consciente. E ela dá exemplos disso, que é o que nós trouxemos nesse último recorte, na última frase. Diz a Joana, ou seja, diz para você mesmo, diariamente e muitas vezes, sou feliz, lutarei, pois, contra as minhas imperfeições, consoante os ditames cristãos, ou seja, em conformidade com os ensinamentos do Cristo. Sou feliz, lutarei contra as minhas imperfeições, conforme os ensinos do Cristo. E aí a ideia que ela traz para nós é o quê? Criar um hábito, enviando para nós, para si mesmo, essas mensagens positivas, de otimismo. A gente envia para o nosso inconsciente, para que em dado momento aquela mensagem retorne para o nosso consciente, trazendo ali um resultado benéfico. Ela diz que a gente vai se empolgar no primeiro momento e talvez isso aconteça, esse processo aconteça por um automatismo psicológico, mas depois se transforma num entusiasmo racional, ou seja, um entusiasmo em que você direciona realmente essa postura mental positiva para si mesmo. Então, se alguém respondeu que é mais pessimista, agora fala para si mesmo, eu sou otimista, eu sou feliz. E vai repetindo isso até que, de fato, seja uma verdade na sua vida. Exato. E começa, como ela própria diz, pouco importa que essas impressões sejam acreditadas ou não. A gente está, por exemplo, atravessando, digamos, estou enfrentando uma doença muito grave, às vezes até incurável, mas eu vou dizer, eu sou feliz e vou lutar contra as minhas imperfeições e contra essa doença, conforme os ensinos do Cristo. E assim, mesmo que a gente não acredite muito naquilo que a gente está enviando, uma hora a gente ultrapassa esse automatismo e faz com que essa vibração positiva, otimista, traga resultados concretos para a nossa vida. Mais uma. Tá chegando no final. Estamos acabando. Veja o lado bom das pessoas. E aí é interessante, porque nós normalmente escutamos, veja o lado bom das coisas, mas Joana, ela pede para a gente ver o lado bom das pessoas. Comece a considerar todas as pessoas como sendo bondosas e amigas. Refere-te às suas qualidades superiores, mínimas que sejam, sem azedume, e descobrirás surpreso, em breve, que todos são realmente bons nos seus valores afirmativos. É interessante, né? Você fala assim, nossa, mas todas as pessoas são bondosas e amigas, a gente volta ao conselho anterior, né? Mais uma vez, nessa perspectiva das afirmações positivas que a gente deve enviar para a gente mesmo. E a gente sabe que estamos no processo de aperfeiçoamento, mas não tem uma só criatura
que seja completamente má e outra que seja completamente boa aqui ao nosso lado. Então, mesmo nessa com muitas características más, o conselho de Joana é o quê? Que a gente foque numa qualidade superior que ela tenha. Mínima que seja, né? Mínima que seja, ela ainda faz esse registro, né? E aí, se a gente focar nisso, ou seja, é a visão otimista daquela pessoa, muito provavelmente a gente vai conseguir ver outras qualidades e cada vez mais essa pessoa vai se transformar aos nossos olhos como bondosa e amiga. E para encerrar... Adriano, Oi, antes que você encerre, pode ficar à vontade. eu acho que esse ver esse lado bom aí das pessoas, eu acho que nós precisamos ver o nosso lado, nós nos cobramos muito e aí esquecemos de ver esse lado bom que nós também temos, né? Em nós mesmos, né? Em nós mesmos, porque nós temos muita coisa boa dentro de nós. E às vezes nós nos cobramos e achamos que e a gente só vê o lado ruim que a gente tem, não tem jeito, é como a Cris acabou de dizer, né? Nem todos são totalmente bons e nem todos são totalmente maus, né? A mesma forma somos nós olhamos para as outras pessoas e esquecemos de olhar para nós. Às vezes nós olhamos os defeitos dos outros e esquecemos de olhar os nossos. Olhamos as qualidades dos outros, olhamos as qualidades dos outros e não olhamos para as que nós temos, que às vezes até mais do que aquele que nós estamos vendo. Então, eu acho que a primeira pessoa que deve ser analisada e vista pelo lado bom somos nós. Porque aí sim nós vamos ter olhos de ver as coisas boas que as outras pessoas têm. Porque se a gente não vê o lado bom nosso, nós não vamos ver o lado bom das outras pessoas também, nós só vamos ver o lado ruim delas. Né? É uma visão, né? Outra coisa interessante, Adriano, pessoal, em relação a a gente vê muito com os olhos da carne, né? Então a gente esquece que quando você percebe as outras pessoas, você não percebe ela como um espírito, né? Um indivíduo eterno que vai passar por momentos difíceis, como nós também vamos passar por momentos difíceis de aprendizado e assim vamos evoluindo. Então, não acreditar, não conseguir ter essa percepção, é não entender esse processo realmente da vida, que é muito mais ampla do que simplesmente a vida da matéria. A vida da matéria é passageira, mas a vida verdadeira, como o Joana Dias falou em algumas frases aí anteriores, é exatamente o que acontece. Então, entender o ser, compreender ele e entendê-lo da melhor forma possível é isso, é entender ele como um espírito eterno, né? Exatamente. Muito bom. Mais alguém? Então, para finalizar, de novo, nosso companheiro Geraldo aí, com o seu poder de síntese, para a gente fechar a recomendação de sermos otimistas, né? Por isso, cabe nos renovar a disposição íntima, identificar as causas dos problemas e, com um esforço gradativo, superar as tendências de desânimo que ainda estagiam na intimidade de nossos corações. Então, essa questão da gente se renovar a todo instante, identificando as causas dos problemas que a gente atravessa, as causas podem estar em nós, podem estar fora de nós, mas que exigem, independentemente de onde esteja a causa, exigem de nós um esforço gradual, gradativo, para que a gente supere, então, essa tendência de desânimo diante desses problemas, né? E aí proporcione, então, essa renovação íntima. Continua Geraldo. Entusiasmo significa ter Deus dentro de nós e deixar que essa potencialidade divina se faça presente em cada momento da vida, na expressão de nossas palavras e ações diárias. Então, procurar cultivar o otimismo no simples fato de reconhecer que Deus cuida de nós, que Deus provê aquilo que é o melhor para todos nós. E aí expressarmos, então, esse entusiasmo, esse otimismo em forma de gratidão nas nossas palavras, nas nossas ações, reconhecendo que estamos sendo amparados por Deus acima de tudo, pelos bons espíritos, pelos encarnados que estão ao nosso lado
e que pela presença, simples presença desses espíritos encarnados e desencarnados, espíritos amigos, pela simples presença desses irmãos e dessas irmãs em nossas vidas, temos então motivos para uma visão mais otimista da vida. E ele conclui dizendo que o otimismo é, assim, compromisso de todo indivíduo que já consegue reconhecer-se espírito imortal e que deseja empreender a inadiável e longa viagem do autodescobrimento e da plenitude. Então, é interessante enxergarmos que nós devemos nos comprometer com o otimismo. Se a gente ainda não se enxergava ou não se enxerga uma pessoa otimista, estabeleçamos então esse compromisso de sermos então mais otimistas, de termos esse olhar mais amplo, não é ver só o que é bom, mas é ver também o lado bom de tudo, reconhecendo a nossa condição de espíritos imortais, que recebe assistência a todo instante e que está num processo contínuo de autodescobrimento, de autoconhecimento, que isso é que vai nos trazer, então, esse olhar mais amplo da vida, dos problemas, do próximo, de nós mesmos. E é isso. Concluímos, então, a nossa que a gente quis trazer aqui de contribuição, mas fiquem à vontade para ainda comentarem, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Ai, eu amei. Que aula maravilhosa. Que bom. Gratidão, gente. A gente que agradece a presença, a participação de vocês. Que bom que gostaram. Nos dá certeza de que um dia... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Nos dá certeza de que um dia realmente seremos anjos, né? Leve o tempo que for. Leve o tempo que for. Nós seremos. É maravilhoso. Gratidão, gratidão. Obrigado, querida. Mais alguém? Se não, vamos encerrar então. E depois da prece a gente pede para que todos permaneçam para a gente registrar aqui o nosso encontro de hoje, né? Com a fotinha. Então vamos aproveitar esse momento em que tantas reflexões movimentamos em nossas mentes, em nossos corações, à luz dos esclarecimentos desses espíritos amigos, encarnados e desencarnados, autores que nos iluminam a jornada aqui na Terra, que nos ampliam a visão de mundo, a visão de espíritos imortais que somos, e a visão que devemos cultivar dos obstáculos, dos desafios, dos problemas, da família, da vida, do nosso compromisso de autodescobrimento, de autoconhecimento, para assim nos aprimorarmos a cada instante. Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, por esses momentos tão ricos de aprendizado que nos proporcionaram esse estudo das obras espíritas. E pedimos, Mestre, que esses ensinamentos que acolhemos na noite de hoje possam ecoar ainda ao longo de toda a noite de hoje, todo o dia, que possam vibrar ainda em nossas mentes ao longo dos dias que se seguirão, e que possamos agasalhar, Senhor, esse aprendizado de forma consolidada em nossos corações, para assim modificarmos as nossas atitudes, as nossas palavras e a maneira como nos relacionamos com o próximo, nos relacionamos conosco, consigo mesmo e com Deus. Fica conosco, Mestre, em mais esta noite possamos estar na presença dos bons espíritos a amparar e iluminar todos os companheiros que se vinculam à casa de Guilherme Ribeiro, os nossos irmãos e irmãs que não puderam estar conosco pedindo esse tempo de estudo, mas que sejamos todos, Senhor, alcançados pela Tua luz e misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja.